O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, porque tu, Pai, está em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro diácono Valdir, amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos traz um tema que é o tema da unidade. E muitos acham que unidade é tudo igualzinho. Todo mundo com a mesma roupa, todo mundo com o mesmo penteado, todo mundo com a mesma sapato. E não é isso. A oração sacerdotal de Jesus é uma súplica que ele faz ao Pai, primeiro pelos discípulos, depois para a comunidade e para aqueles que acreditarão em Jesus. Hoje em dia nós vivemos tantas situações que colocam a comunidade cristã em processo de confronto, como Paulo, na sinagoga, vê dois lados que não se combinam, que não se entendem, fazer entrar eles em conflito, porque um acreditava numa coisa, outro acreditava em outra, mas o Deus que se revela, o Deus que se dá a conhecer, o Deus que se faz presente, não são capazes de enxergar e crer e serem salvos um e outro. Então, o que é unidade na igreja? O que é a unidade dos cristãos? O ponto central, ou vamos dizer assim, o pilar da unidade, o alicerce da unidade, é o próprio Deus. Se eu não estou convencido dele, unido a ele, caminhando com ele, aprendendo com ele a viver, eu vou sempre criar uma doutrina, um pensamento ou uma ideia diferente. A unidade significa, mesmo no meio de tantas ideias, de tantos pensamentos, de tantas propostas, eu saber em quem eu coloquei a minha confiança. Eu ter quem me orienta, qual é o rumo da minha vida, como eu tenho que viver nesse mundo. Por isso que a fé em Jesus, a fé em Deus, modifica o nosso modo de viver. No seguinte sentido, que eu abandono aquilo que não convém ao cristão, que não convém ao homem de fé, e me uno àquele que é a verdade, aquele que é a justiça, aquele que é o bem divino, bem eterno para todos nós. Então Jesus chama para esta unidade,
Assim como Ele e o Pai se tornam um só, porque são divinos e estão profundamente unidos um ao outro, então nenhum dos dois foge. Deus Pai não vai falar, vai revelar coisas contrárias ao que o Filho revela. Não vai falar coisas diferentes. Então quando se vê, Deus falou isso para mim, e você sabe que aquilo não está de acordo com o que Deus já falou ou já disse, eu não estou em unidade. Agora, quando eu estou em comunhão com Ele, a verdade é sempre verdade, e a mentira é sempre mentira. Não tem como torná-la verdade, e não tem como tornar a verdade mentira. A unidade que Jesus tinha com o Pai, a ponto de ele dizer: tudo que eu falo eu ouvi do meu Pai, tudo que eu faço eu vejo meu Pai fazer. Isso é unidade, embora ele seja distinto do Pai porque ele é filho, mas ele, como de ser divino, participa da divindade do Pai. Portanto, não há contrariedade entre um e o outro. Há essa unidade profunda, de um bem e uma vida única, perfeita, que realmente dignifica. Então eu estou unido àquele a quem eu creio, ou eu estou dividido porque eu acho que devia ser assim, eu penso que devia ser assado. O que acontece aí dentro que dificulta a sua unidade com Deus? No sentido de conhecimento, quer dizer, de participar da sua vida. Porque Jesus é bem claro: eu sou a videira e vocês são o ramo. Se vocês não estão ligados a mim, se vocês não estão unidos a mim, se vocês não bebem da minha vida, da minha palavra, da verdade que eu revelo do Pai, vocês não estão unidos comigo. E quem não está unido comigo não está unido com o Pai. Porque quando há esta unidade, quem pode nos impedir de viver plenamente na união com Deus? Nada. O mundo pode ter as suas ideias, seus pensamentos, os seus achismos, as suas tendências, pode ter o que for. Eu tenho uma fonte, uma origem. Eu tenho quem é o meu mestre, quem me ensina, quem é a verdade. Então é isso que vai me reger no meio de tudo isso. Paulo, num ambiente onde não havia unidade, ele estabelece o caos quase, pondo um contra o outro. E ele é obrigado a ser tirado do meio daquela assembleia. E Deus vai dizer para ele: muito bem, Paulo, desses testemunho de mim em Roma, em Jerusalém, se prepara, porque eu quero que você me dê testemunho também em Roma. A gente vai questionando a igreja: por que é de Roma, não é de Jerusalém? De Jerusalém é a terra do grande rei. Foi ali que o Jesus Cristo foi crucificado, ofereceu o sacrifício ao Pai. A fonte, a origem da nossa fé é Jerusalém. Mas o lugar do testemunho que Jesus pede a Paulo é em Roma, o centro do mundo, o centro do Império Romano. Então, onde está o lugar do meu testemunho? Não está dentro do templo e nem em tal lugar, está aonde Deus me mandar. Ali eu sou testemunha. Ali eu vivo, ali eu pratico, ali eu proclamo, ali eu morro por causa de Jesus Cristo. Ali é o lugar do meu testemunho. A sua casa é lugar do seu testemunho, o seu trabalho é lugar de testemunho, a sua comunidade é lugar do testemunho. É ali onde a sua vida com Deus, ela é vivida e é vista, é reconhecida. Não tem outro lugar senão este. Então, amados irmãos,
Fiquem felizes porque Jesus rezou por você e por mim, para que nós reconheçamos a Deus, para que nós reconheçamos a Jesus, para que nós estejamos profundamente unidos a eles. E unidos a eles, quem contra nós? Quem vai dizer, vai nos convencer de outra coisa? Se nós temos origem, se nós temos fonte, o que nós vamos pensar de diferente daquilo que Deus pensou para o homem e propõe para ele como vida? Alguém vai nos convencer diferente de tudo isso? De quem teve um encontro pessoal com Jesus, de quem teve um encontro pessoal com Deus, vai pensar coisa diferente? Pois se estamos unidos, estamos bebendo da mesma seiva, da mesma verdade divina, do mesmo plano salvífico que Deus tem para conosco. Nós não vamos falar besteira por aí, mas vamos ser autênticos. Essa minha fé, essa é a espiritualidade da minha vida, essa é a conduta da minha vida, esse é o meu viver, porque eu bebo da fonte que é Deus. E em Deus não há sombra, em Deus não há mentira, em Deus não há coisas confusas, nele é tudo claro, é tudo límpido. Assim São Bonifácio deu testemunho da sua fé em Deus. De que forma? Vivendo-a plenamente, profundamente, autenticamente no lugar aonde ele estava. O Papa reconhece o seu trabalho. A palavra Bonifácio quer dizer fazer bem, bonifatire, né? Fazer bem, e ele fez bem, viveu bem a sua fé e proclamou o Evangelho na sua integridade, coisa que Paulo tinha um zelo, né, fortíssimo. Eu não preguei a vocês um outro Evangelho, senão o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outro Evangelho, outro pensamento diferente do que já nos foi dado por Deus. É este Evangelho. Então volte às fontes, volte à verdade, una-se a Deus, e assim será, neste pleno século que nós estamos vivendo, uma testemunha viva, uma testemunha que não se deixa deformar, uma testemunha que não se deixa iludir por nada e nem por ninguém, mas sabe de onde veio, sabe quem te salvou, quem te criou e quem te conduz com o seu Espírito, que é o nosso próprio Deus. Busquemos essa unidade profunda. E não deixe de rezar como o salmista: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Olha que oração bonita. Guarda-me, Senhor, porque o meu refúgio, o meu lugar onde eu me sinto acolhido, onde eu me sinto abraçado, onde eu me sinto parte, és Tu, Senhor. E o Espírito Santo já antecipa em nós o que vamos celebrar no próximo domingo, esta unção de Deus, esse estar embebido, esse estar, envolvido do seu Espírito, que é o Espírito de unidade. Portanto, se queres viver bem, esteja unido à sua fonte, à sua origem, ao seu Deus, viverás bem. Se não estiveres unidos, se estiveres confuso ou batendo cabeça para lá e para cá, felicidade não vai chegar nunca. Mas se estiveres unido, experimentarás aquilo que o mundo não pode te dar. Porque o mundo é o caos. E nós que somos filhos e filhas de Deus, que conhecemos a Ele, nós não vivemos no caos, nós vivemos nele. E nele é paz, é ordem, é alegria, é vida. Não deixemos de pedir em nossas orações a luz do Espírito Santo. E também não deixemos de agradecer esse Deus que tanto nos ama e nos oferece um caminho de unidade com Ele, tal que nada
e ninguém pode tirar de nós.